Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. Agora são 8 horas e 43 minutos e uma plataforma oferece gratuidade para médicos fazerem atendimento online. E sobre esse assunto a gente vai conversar agora com um médico e um dos idealizadores desta plataforma, Paulo Lázaro. Bom dia, Paulo. Bom dia, Gal. Tudo bem? Tudo certo e você? Tudo indo, né? Na medida do Tudo bem. possível. Paulo, eu queria que você explicasse para a gente como que funciona essa plataforma nesses tempos justamente de pandemia do coronavírus. A gente, na verdade, já tinha uma plataforma que funcionava como um prontuário eletrônico, né? O nosso trabalho sempre foi tentar facilitar o médico de conseguir colocar todas as informações dentro de um ambiente saudável, um ambiente que seja de fácil uso. Hoje, toda a parte escrita está sendo migrada já para a parte de computadores, né, computacional. E o fato é que a gente já tinha uma discussão sobre uso de telemedicina no Conselho Federal, né, para poder ser liberado essa modalidade aqui no Brasil, e a gente estava construindo essa nossa plataforma aos moldes do que é feito internacionalmente. E o fato é que, apesar de ainda não ser liberado por conta do coronavírus, o Conselho Federal repensou essa decisão agora, nesse momento em que o isolamento social é muito importante, e liberou essa consulta médica para que todos os colegas, principalmente médicos que têm pacientes de longa data, ou seja, já conhecem o seu paciente, já tem uma doença crônica que precisam pelo menos passar com o especialista regularmente, precisam renovar suas receitas, eles pudessem fazer isso virtualmente. Aí a gente adiantou essa nossa plataforma, que estava prevista para ser lançada em junho, e nós acabamos colocando ela no mercado à disposição dos colegas para que eles pudessem utilizar com seus pacientes de forma gratuita, até como uma maneira de tentar ajudar essas pessoas que, infelizmente, por conta do isolamento social, não vão conseguir mais suas consultas ambulatoriais. E isso, né, Paulo, é importante ressaltar justamente por conta desse nosso contexto de isolamento social, ou seja, manter, na verdade, o isolamento nesse período da epidemia do coronavírus é fundamental para deter justamente o avanço dessa doença. Exatamente. A gente hoje teve ontem o maior número de casos no Brasil, né? E isso, a tendência dessa curva ela é aumentar até o começo, até a mês de abril, entrando um pouco em maio, né? Quando a gente vai ter provavelmente o pico da doença aqui no Brasil. E a gente sabe que, na verdade, o uso dessas plataformas ela é muito tranquila para pessoas que tenham uma facilidade com celular, com computador. Agora, outras pessoas não têm essa facilidade. Então, o que a gente acabou pensando é deixar para o médico que já estava habituado a trabalhar com prontuário eletrônico tudo um pouquinho mais fácil, e ele só ter um link para poder jogar para as pessoas, né, que eventualmente são seus pacientes ou que precisam de algum cuidado. Então, a gente até comenta, né, quando a gente está falando com algum colega sobre essa plataforma, que é igual ao WhatsApp para o paciente. A gente cria um link, coloca o link para o paciente utilizar, e aí essa pessoa entra e consegue acessar a entrevista com o médico conversa com ela e ao mesmo tempo ele pode realizar toda a notificação no prontuário eletrônico. Isso é importante. Por que essa ferramenta talvez ajude muito essas pessoas? Porque o que acontece é que qualquer mídia que a gente utilize, mas não documente, ela acaba se perdendo. Então, o grande diferencial é justamente a gente conseguir também anotar tudo aquilo que foi feito, que foi falado, que foi orientado para essas pessoas. As pessoas, como você falou, né, inclusive mencionou o WhatsApp, às vezes vão colocando coisas ali, informações, depois você vai ver, não consegue mais achar a informação. Por isso que para o profissional de saúde isso é fundamental. Exatamente, exatamente. A gente percebeu isso porque tem algumas plataformas, isso é muito legal. Tem muitas plataformas que estão oferecendo teletriagem, até em outras mídias, né? Mídias que não normalmente a gente utiliza só como mídias pessoais,
né, elas estão sendo utilizadas para a plataforma de teletriagem. Isso é muito bom porque o número de casos ele vai aumentar de uma forma grande e às vezes por conta de uma orientação a gente consegue fazer com que a pessoa fique em casa ao invés de procurar um pronto-socorro, que ela fique em casa ao invés de eventualmente procurar um serviço hospitalar para ver um exame que ela pode discutir com o médico remotamente, né? Então isso acho que vai ajudar muito e quanto mais pessoas estiverem utilizando todas as plataformas que estão à disposição, com certeza a gente vai conseguir ajudar o serviço de saúde a manter um número adequado de pacientes em tratamento, não expor pacientes que não têm a doença num pronto-socorro, por exemplo. Então isso acho que é muito importante. Agora a gente tem seguido aqui as recomendações justamente da Organização Mundial da Saúde, Paulo, e a gente vai chamar remotamente a participação da Marilu Cabanhas. Oi, Paulo, bom dia, Marilu. prazer falar com você. Tudo bom? Paulo, é o seguinte, para além das consultas, né, que você está abordando aí nessa plataforma MyMed, eu queria que você falasse também desse momento onde muitos pacientes, né, que estão em tratamento, estão com muitas angústias, né, principalmente por conta de fake news envolvendo o coronavírus. E é uma plataforma que vai ajudar também a disseminar informações corretas, orientações médicas precisas para esses pacientes, não é isso, Paulo? Exato, Marilu, obrigado pela pergunta. Eu acho que a nossa intenção foi exatamente essa. Infelizmente, a gente tem hoje uma desinformação, às vezes, muito grande, muita fake news, e isso acaba sendo algo que, em algumas vezes, pode deixar as pessoas mais ansiosas, pode fazer aquele movimento que a gente viu de compra de medicação desnecessária nas farmácias, né, como a cloroquina, que aconteceu recentemente. E o fato é que a gente tendo essa possibilidade do atendimento remoto, a gente faz toda a diferença para o paciente. Eu, por exemplo, trabalho com pacientes oncológicos, né? A gente também tem o nosso colega sócio fundador que é cirurgião geral, e a gente tem pacientes de diversos nichos, de idades diferentes, mas o fato é que cada um tem a sua especificidade. Então é sempre importante falar com o médico, discutir eventualmente algum sintoma que a pessoa está sentindo, né? E isso ajuda com que a gente pelo menos consiga fazer uma triagem e, se for necessário, e aí sim, se for necessário, pedir para ela vir numa consulta presencial, aí sempre avaliando se o benefício é muito maior que o risco, né? Exato. E a tua experiência, você está em qual hospital? Na Beneficência, é isso, Paulo? Isso, eu trabalho na Beneficência, eu atuo lá. O que a gente viu nas últimas semanas foi uma diminuição de pacientes ambulatoriais. Isso é bom, porque o que a gente está vendo é que quem realmente precisa ficar em casa acaba ficando. Muitos pacientes me chamam, como a gente estava comentando, né, me chamam em outras plataformas para tentar tirar alguma dúvida. Eu sempre peço, olha, vamos usar a plataforma correta, porque eu consigo anotar, consigo deixar tudo já certo, né, para na próxima consulta eu lembrar e conseguir te avaliar novamente, lembrando o que eu já te passei ou os exames que a gente viu. Então acho que isso é algo que vai acontecer e provavelmente será pelos próximos 2 a 3 meses. Então é algo que vai ter uma continuidade. Então quanto mais rápido a gente se preparar para isso, como os governos mundiais estão se preparando, né, para o pico dos casos, a gente também, médico, que está na linha de frente, se preparar para atender os pacientes nesse período que a gente vai ficar sem poder vê-los presencialmente. Certo. Agora, por exemplo, eu tenho um médico, eu quero falar com ele, eu não sei se ele está na plataforma, eu cutuco ele, entra na plataforma. Como é que a gente faz? Como é que os médicos fazem, os pacientes, né, que gostam dessa ideia, que é muito importante, essa ligação direta, como é que deve fazer? Olha, o que a gente recomenda é assim, depende muito de como funciona já o atendimento desse colega, né? Eu, por exemplo, eu dou meu telefone para todos os meus pacientes. Então, como eles têm meu telefone, o que eu recomendo é, você pode me ligar sempre que você precisar, mas lembrando que se for qualquer urgência, o ideal é procurar o pronto-socorro, porque a gente não consegue resolver nenhuma urgência por telemedicina, por celular. Então, urgências cabem ao pronto-socorro. Mas se for uma dúvida
que a gente possa resolver nas próximas horas, nos próximos dias, aí a gente pode fazer com que essa pessoa entre na plataforma em um horário agendado e converse conosco. Agora, outros colegas, por exemplo, eles têm o telefone da clínica. Aí a pessoa liga na clínica, agenda com a secretária e consegue falar com o paciente consegue falar com ele com esse horário agendado. Então, eu acho que tudo depende muito de como é a relação entre a pessoa e o local que a assiste, né? O local que dá assistência a ela. Se for dessa maneira, como eu falei, eu acho que é fácil, a gente vai se comunicando e marca um horário, né? Até porque é o que a gente fala, né? Como quando a gente faz home office, a gente tem que estar preparado para fazer o home office, mas não é fazer o home office de pijama nem tomando café, é fazer o home office como se estivesse no trabalho. Para a gente é a mesma coisa. Se eu estou fazendo uma avaliação remota, eu tenho que estar preparado ali, atendendo o paciente da forma correta, de uma forma programada, para que eu possa deixar tudo isso depois elencado para as próximas consultas e a gente conseguir puxar todo o fio da meada em relação ao histórico dele. Obrigada, Paula. É com você, Glauco. Tá certo, Paulo. Queria agradecer muito a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até uma próxima oportunidade. Glauco, obrigado pela oportunidade. Conversamos aqui com o médico e um dos idealizadores da plataforma MyMed, Paulo Lázaro. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.